Quero convidar os irmãos agora a ler um outro texto, que é Romanos capítulo 2. Semana passada o louvor me tomou um tempo para pregação e agora eu vou devolver. Vou tomar tempo do louvor. Se eu terminar de pregar em tempo, vocês não vão cantar mais, senão... Romanos capítulo 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escaparás do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo a bondade de Deus, o leva ao arrependimento? A bondade de Deus o leva ao arrependimento. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que persistiram em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para os judeus, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todos os que praticam o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus? Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei? Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestres de crianças, porque tem a lei, a expressão do conhecimento da verdade? E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não deve adulterar, adultera? Você que detesta os ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece a lei, mas se você desobedece a lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, não é circuncisão
a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente. Circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém. Lemos então Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, e nós vamos meditar nesta noite em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2 e Romanos capítulo 3. O terceiro eu vou falando durante a mensagem, para que você possa se situar nesta noite. Hoje nós estamos iniciando um mês de Reforma Protestante, 1º de outubro até o dia 31 de outubro, nós vamos comemorar a Reforma Protestante. Nos 5 domingos aqui, que teremos com a graça de Deus este mês, nós teremos 5 mensagens com os temas dos solas da Reforma Protestante. Então, vamos ver somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a palavra de Deus e somente ao Deus toda a glória. E é me incumbido então começar esses 5 sermões hoje falando para vocês sobre somente a fé. Talvez a sola mais importante das 5 é esta, somente a fé. Por que eu digo isso? Porque toda a ideia de fé está envolvida em se crer nas outras coisas. Sem fé não se crê somente na palavra. Sem fé não se crê somente em Cristo. Sem fé não se crê somente na graça de Deus. Sem fé não se crê que toda glória deve ser dada a Ele. Então a fé realmente é a mais importante de todas as solas. E também a fé foi dada por Lutero como uma ênfase de toda a sua teologia. E a fé não está sozinha. Lutero não ensina sobre uma fé de alguém que tem fé em qualquer coisa, ou que a fé é um salto no escuro. A fé em Lutero está ligada à justificação do homem, porque Lutero entende que o homem é justificado pela fé, conforme o texto que nós lemos aqui em Romanos capítulo 1, versículo 17. A palavra de Deus nos orienta que todo homem pode ser justificado, e essa justificativa é somente por meio da fé. Lutero tinha um problema com fé. A fé de Lutero sempre foi uma fé medrosa. Lutero era católico romano, era um monge, e ele se tornou monge por medo. A conversão de Lutero, a dedicação de Lutero ao ministério se deu porque ele estava um dia numa tempestade muito grande e muitos raios, e ele estava morrendo de medo de morrer, porque ele não tinha fé que era um homem salvo. E então, no momento da chuva, ele gritou: Santa Ana, se me protegeres, eu vou ser um monge. E então, saindo daquele momento de chuva, de trovoadas, nenhum raio atingiu a cabeça de Lutero. Lutero entendeu que foi um milagre de Santa Ana, e então ele cumpriu aquilo que ele tinha prometido. Inclusive teve uma grande desavença com seu pai, porque Lutero era um homem muito inteligente e era um menino um rapaz que estudava para ser advogado. E ele então chegou para o pai e disse: não vou ser mais advogado, eu vou para o seminário, eu vou ser um padre. Então essa é a história de fé de Lutero. Começa assim: alguém que tem problema no coração, alguém que tem medo da morte, num momento crucial da sua história, ele se apegou dentro da religiosidade que ele conhecia, com uma santa que provavelmente ele era devoto em casa, na sua família, e ele então dedica sua vida a Deus para se tornar um ministro do Senhor. Certo mesmo, na história de Lutero,
é que Deus Todo-Poderoso estava, mesmo sem ele perceber, conduzindo sua vida para a glória de Deus. Somente a Deus toda a glória. Deus estava conduzindo a vida de Lutero, e Deus conduziu a tempestade, Deus conduziu a vida dele, Deus conduziu a entrada dele no monastério. E quando ele estava lá, servindo ao Senhor como um monge, ele tinha um outro problema: não mudou a fé dele. Mesmo dentro do ministério, mesmo sendo monge, mesmo tendo que servir ao Senhor 24 horas, mesmo tendo contato com padres de todos os lugares, mesmo tendo que cuidar de pessoas, Lutero não tinha fé, ele tinha medo. Lutero tinha crises de medo, pavor, ele tinha problemas sérios de depressão. E ele então, naquele momento em que estava estudando, seus medos o atormentaram, e ele foi se confessar com um dos seus padres líderes. E um padre disse para ele: Lutero, leia a palavra de Deus, isso vai te ajudar. E eu aconselho que você leia primeiramente o Evangelho de João. E então Lutero, depois de anos no seminário, já era monge, já era padre, abriu as Escrituras pela primeira vez. E ele começou a ler o Evangelho de João. E logo em seguida, a palavra de Deus cativou o seu coração, e Lutero então foi continuando a ler as Escrituras e chegou em Romanos. E em Romanos ele se deparou com as Escrituras em 1,17: o justo viverá por sua fé. Lutero tinha um problema com Deus, porque ele achava que Deus era um Deus troglodita. Ele diz: eu nunca falava para Deus, mas eu o detestava no meu coração. Eu não falava porque eu tinha medo de desonrar, mas no meu coração eu não gostava de Deus, porque Deus é um ser muito duro. E ao ler Romanos 1,17, tocado pelo Espírito, Lutero foi quebrantado e ele experimentou a sua conversão genuína. E a partir daquele momento ele entendeu que Deus não é um Deus troglodita, Deus não é um Deus que não tem misericórdia, Deus é um Deus que leva a sua justiça a sério, mas dá um escape para o homem, e o homem pode ser justificado por meio da fé. A partir deste momento, Lutero começou a questionar vários ensinamentos da igreja da época, que era presidida, conduzida pelo Papa Leão X. O Papa Leão X, ele foi eleito Papa em 17 de março de 1513. O Papa Leão X tinha 37 anos de idade. Seu nome era Giovanni de Médici. Ele foi admitido ao estado clerical, ou seja, conduzido ao clero da igreja, aos 7 anos de idade. Aos 13 anos, Giovanni de Médici já era diácono na Santa Maria Dominica, isso em Florença, sua cidade. Quando foi escolhido Papa, ele era príncipe de Florença, ele vinha de uma linhagem de príncipes. Ele era um homem que adorava música, artes, era um homem que adorava caçadas, era um homem que adorava teatro, fez de Roma novamente o centro da cultura do mundo. Leão X preocupou-se em proteger a Itália contra o domínio estrangeiro, fez também um tratado com a França, cedendo Parma e Piacenza em troca da independência de Florença, que era a sua cidade e estava sob o domínio da França. Governava, mesmo sendo padre, era governador de Florença, juntamente com sua família.
O Papa Leão X envolveu-se em dívidas absurdas durante o seu pontificado, para financiar suas cruzadas contra os turcos e para construir a nova basílica. Por causa disso, o Papa negociou vários cargos eclesiásticos. Então, vendia cargos eclesiásticos. Vendeu inclusive chapéus cardinalícios, ou seja, dando autoridade para pessoas que compravam ir no conclave e voltar e ser votado para ser o novo Papa. Renovou a venda das indulgências, venda essa que foi autorizada primeiramente pelo Papa anterior, o Papa Júlio II, com a ideia de poder ter dinheiro para construir aquilo que precisava e manter o seu exército. Qual a teologia das indulgências? Aonde Lutero está inserido com esse Papa no poder, de quem ele é monge, de quem ele é subalterno. A teologia das indulgências é: Cristo e os santos tinham alcançado tanto mérito durante suas vidas terrenas, que o excedente desse mérito estava guardado num tesouro celestial. Então Cristo foi muito bom, os apóstolos foram muito bons, os outros santos viveram uma vida muito boa, e isso deu um ápice de mérito neles. Tinha mais mérito do que era necessário. Então o que aconteceu? Esses méritos foram colocados num banco celestial. O banco celestial está cheio de méritos. E agora, o único que podia sacar esses méritos era o Papa. O Papa poderia ir lá e sacar os méritos que tinha no céu, mérito de São João Batista, e dar para um simples membro da igreja conforme a sua vontade. Isto, irmãos, essa teologia foi formulada primeiramente por Alexandre de Hell, que era um teólogo católico, e depois Clemente VI, Papa, declarou como dogma da igreja em 1343. Já em 1476, uma bula de um outro Papa chamado Sisto IV estenderia este privilégio também para as almas do purgatório, desde que seus parentes comprassem indulgências por eles. Teologia da indulgência. Você está com a vida cheia de pecado, você não tem como resolver o seu problema, mas o céu está cheio de mérito, mofando no banco celestial, e você pode usar estes méritos para conduzir um pouco melhor a sua balança. E então o Papa pode dar isso para você. Ele faz uma carta, uma indulgência, dizendo: olha, fulano está perdoado dos pecados por causa dos méritos que ele comprou. E então o fiel ia lá e comprava com dinheiro essa carta papal, e agora ele estava de posse de um perdão do banco celestial do céu, por intermédio do Papa. O grande vendedor de indulgências era Tetzel, um homem contratado pela igreja, um mercador, que ia nas cidades falando sobre indulgências. Seus métodos eram tão coercitivos que ele prometia até a remissão do castigo temporal para os pecados mais graves, se o pecador comprasse pelo menos uma indulgência com ele. Qual o seu problema? Meu problema é o pecado de adultério. Não tem problema, se você comprar comigo uma indulgência, até esse pecado vai ser livre de castigo. Não tem nenhum problema. Frases dele. Tetzel, ao vender indulgências, dizia: as indulgências deixam o pecador mais limpo do que quando saíra do batismo. Então, o mesmo valor do batismo é o valor da indulgência.
Talvez não conseguia ali recolher muitas pessoas. Então, a outra frase de impacto: as indulgências deixam o pecador mais limpo do que Adão antes da queda. Talvez alguns ali ainda falassem assim: tá bom. E então ele dizia: a cruz do vendedor de indulgências tem tanto poder como a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Levavam então os cristãos a crerem que tinham necessidade de obter tais favores. E assim, os cristãos da época eram enganados, e eles serviam a essa doutrina maligna. Ao lermos os capítulos 1, 2 e 3 de Romanos, podemos observar como Paulo trata a ineficácia da justificação humana e da impossibilidade humana de agradar Deus fora de Jesus Cristo. Lutero, ao ler Romanos capítulo 1, entendeu isso. Ele disse: é impossível. A uma das suas 95 teses, ele diz: se o Papa pode pegar méritos do céu e impor sobre as pessoas vivas e mortas, ele deve fazer isso urgentemente, por amor e não por dinheiro. Essa era uma das teses que Lutero tinha pregoado na porta, dizendo que o Papa faça, sim, isso é verdade, mas não faça por dinheiro, faça pelo amor das pessoas que estão sem Cristo. Quero ver com vocês nesta noite, somente pela fé. A fé salvadora está unicamente na justiça de Cristo. Não existe outra fé salvadora. A fé salvadora está unicamente na justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1, nos versos 16 e 17, Paulo apresenta o Evangelho, e ele diz: olha, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque este Evangelho, ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito: o justo viverá pela fé. Então o apóstolo Paulo apresenta o Evangelho que noticia a justificativa pela fé. Logo em seguida, Paulo começa a mostrar que o homem, que a raça humana é um alvo da ira de Deus, ira essa que só pode ser aplacada pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo diz: olha, eu tenho o Evangelho é este, é por meio da fé. Eu quero ir até vocês pregar este Evangelho, eu quero recolher alguns frutos romanos com a pregação deste Evangelho, porque só este Evangelho é que pode justificar aquele que crê em Jesus Cristo. Nada mais pode justificar. E aí o apóstolo Paulo começa a dizer: olha, os homens, os gregos, aqueles que não têm a lei, eles são indesculpáveis diante de Deus, e Deus vai manifestar sua ira nos gentios. Por que Deus vai manifestar? Então, no versículo 18, estou no capítulo 1, no versículo 18 até o versículo 21, o apóstolo Paulo diz que Deus vai manifestar a ira, porque na criação Ele mesmo, os homens o perceberam, mas não o glorificaram como Deus. Os homens são indesculpáveis porque a criação fala do Senhor. Os homens são indesculpáveis porque o poder de Deus está manifesto na criação.
Os homens são indesculpáveis porque uma mente criadora e sustentadora está por trás do universo. E então o apóstolo Paulo diz: a ira de Deus vai se manifestar sobre estes homens, sim. E eles não poderão dar desculpas, porque a glória de Deus está manifesta na sua criação. O Salmo 19 fala sobre isso. A criação de Deus, que um dia discursa a outro dia, uma noite discursa a outra noite. Deus permite que os homens vejam todo o seu poder através daquilo que Ele criou. Continuando, ele diz que vai manifestar a sua ira, porque os ímpios, os gentios, trocaram a glória de Deus por imagens. Está no versículo 22, 23 e 25. Ao verem a glória de Deus, e ao invés de adorarem aquele que criou todas as coisas, os homens começaram a adorar imagens feitas à semelhança de homens, imagens feitas à semelhança de répteis, quadrúpedes. Os homens trocaram a glória de Deus. Eu me lembro de Isaías, quando diz que 2 homens saíram para cortar lenha. Isaías zomba da idolatria, e ele diz assim: 2 homens saem para cortar lenha, cortam a lenha e fazem um fogo para se aquecer. Depois de aquecidos, ainda há ali um pedaço de lenha, um olha para o outro, e eles fazem um ídolo com suas próprias mãos. Eles cortam, eles formam aquele ídolo. Depois eles colocam aquele ídolo no lugar alto, e eles adoram aquilo que eles mesmos criaram. Nós estamos falando sobre 500 anos que a igreja deu uma ruptura com teologias erradas e voltou para a palavra de Deus. Mas este ano o Brasil também comemora 300 anos de um ídolo achado num rio, que dá o nome de Senhora desta nação. Os homens são indesculpáveis, porque viram a glória de Deus e estão se ajoelhando na frente de imagens esculpidas pelas suas próprias mãos. A ira de Deus virá sobre os gentios que trocaram a sua glória por imagens de escultura. Deus vai manifestar sua ira sobre os gentios, porque os gentios trocaram a verdade de Deus pela mentira e se entregaram às paixões vergonhosas. Do versículo 25 ao versículo 27 do capítulo 1, Paulo diz sobre isso: os homens se ardeiam em suas paixões, se deixaram levar por suas paixões, ao ponto das mulheres trocarem suas relações sexuais naturais, ao ponto dos homens se voltarem em amor ardente pelos próprios homens. A Bíblia está falando sobre homossexualismo. A Bíblia está se referindo sobre o pecado da homossexualidade. A Bíblia está dizendo que Deus vai lançar sua ira sobre os homens que vivem assim. Nós vimos agora, esta semana, aquela coisa nojenta que chamaram de arte, colocaram um homem nu e crianças tocando um homem. Os gentios dizem que isso é normal, e Deus diz: eu vou lançar minha ira sobre aqueles que acham isso normal. Deus vai manifestar sua ira sobre os gentios porque desprezaram o conhecimento de Deus e assumiram uma disposição mental reprovável. Do versículo 28 até o versículo 32, Paulo começa a descrever como é a mente do homem que não consegue ver Deus, um homem que não consegue encontrar em Deus a solução para a sua alma. E então eles são aí caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes,
desobedientes aos seus pais, são insensatos, são desleais, não têm amor à família, são implacáveis, e etc, etc. Deus está desvendando todo o coração daquele que ainda não conhece e não foi transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1 é Paulo dizendo: olha, não há saída para vocês, gentios, homens sem lei, vocês não têm saída, a ira de Deus virá, porque a única justiça que Deus conhece para se tornar justo é por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum ato que os homens ímpios façam, não há nada que estes gentios queiram fazer, as suas imagens não podem socorrer, a sua religião não poderá salvar naquele dia, as suas vãs filosofias não poderão, a sua libertinagem não poderá, porque Deus vai se levantar contra. Já no segundo capítulo, o apóstolo Paulo começa a identificar um segundo público. Este segundo público já não é mais formado por homens gentios que não conhecem o Senhor. Esse segundo público é um povo da lei, é um povo que conhece a lei de Deus, um povo orgulhoso de conhecer a lei, um povo que ostenta ser o povo de Deus. E aí Paulo vai dizer: olha, ainda assim, vocês conhecendo a lei é insuficiente para justificar o homem perante Deus, porque o homem, pela obediência da lei, não pode ser justificado. Na verdade, a lei só veio para apontar a nossa pobre situação. Os judeus não entenderam isso. E olha como Paulo começa a dizer para eles, no versículo 1: portanto, você que julga os outros é indesculpável. A lei, na perspectiva dos judeus, dava a eles o direito de julgar os outros homens, enquanto que Deus deu a lei ao judeu para ganhar os outros homens para ele. Israel errou ao olhar para a lei, ao olhar para Deus e dizer: nós temos um Deus, nós temos uma lei, nós somos um povo, e ficou tudo para si. E então eles olhavam para os de fora e diziam: olha lá como aquele povo é ruim, olha lá como aquele povo não presta, olha lá como aquele povo não adora suas imagens, enquanto Deus estava sussurrando diretamente para eles na palavra: vá, faça com que as nações me conheçam. Será que nós também estamos caindo no mesmo erro de Israel? Será que a igreja também muitas vezes não se torna, olha, se enche de orgulho, fecha a porta da igreja, faz bastante culto, festeja, enquanto Deus está dizendo: vá até eles, vai daquele que justifica todos por meio da fé. Queridos, Deus vai manifestar a sua ira sobre os judeus. Por quê? Por terem a atitude de julgarem os outros e cometerem os mesmos erros. Do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 2, Deus diz isso ao povo: vocês ficam apontando, mas vocês apontam aquilo e vocês caem no mesmo erro. São muito bons para julgar, mas são péssimos para viver. Quantas vezes, irmãos, nós julgamos as pessoas deste mundo, vivemos tão ou mais errados que eles. Deus vai manifestar a sua ira sobre o povo judeu por terem a atitude de julgarem os outros e cometerem os mesmos erros. Deus vai manifestar a sua ira sobre o povo judeu porque Deus retribuiria
Deus retribuirá segundo suas obras, porque ao crerem que suas obras poderiam livrá-los da ira, não viviam de conformidade com a lei. Do versículo 5 ao 11, Paulo fala sobre isso. Olha, se vocês realmente entendem que a lei pode livrar vocês, por que vocês não vivem segundo a lei? Deus está dizendo: vocês são religiosos, vocês acham que a religião de vocês pode livrar vocês do inferno? E por que vocês não fazem aquilo que a religião de vocês manda? Por que vocês ficam só no discurso? E por que vocês então são hipócritas? Eu vou manifestar a minha ira sobre vocês. Deus vai manifestar a sua ira sobre os judeus, porque, embora tendo a lei, não conseguiram perceber os segredos do coração pecaminoso. No versículo 12 até o versículo 16 do capítulo 2, Deus vai falar sobre isso, que lá no final, Deus vai revelar os segredos do coração dos homens. Deus está dizendo para eles: vocês têm a lei era para mostrar a fraqueza de vocês, a lei era para mostrar quanto que vocês são incapazes, a lei era para mostrar que sem Deus vocês não podem, a lei era para apontar o pecado de vocês, fazer com que vocês se arrependessem, pegassem um animal e fossem sacrificar arrependidos. A lei está para mostrar o coração de vocês, e vocês não viram o coração de vocês, por isso a minha ira virá sobre vocês. Eu tento jogar isso aqui para os judeus, irmãos, mas quando eu leio isso, me dá um temor no coração, porque muitas vezes reflete a igreja. Nós, que devíamos olhar na palavra e sermos limpos por ela, sermos tocados por ela, sermos levados a confessar nossos pecados por ela, a nos quebrantarmos e a nos arrependermos, e não, cada vez mais nos tornamos onipotentes, achando que somos os melhores, achamos que somos senhores da razão. Quando Deus quer mostrar os nossos pecados, as nossas deficiências, e nos levar a uma humildade tal qual o Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou. Hoje está cheio de crente prepotente, que não se curva, dura cerviz. A palavra de Deus fala, mostra o pecado, arremete contra ele, e ele diz: deixa eu vir, eu sou crente. Com Deus eu salvo muralhas, uhul. Com Deus eu destruo exércitos. Com Deus o mar e o fogo me pega. Enquanto Deus quer nos fazer como aquele publicano que ao orar nem olhava para o céu, mas batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. O erro dos judeus foi prepotência. Deus vai manifestar a sua ira sobre o povo judeu, porque o nome de Deus é blasfemado pelas suas atitudes. Versículo 17 até o versículo 24, Deus fala isso para o povo. O meu nome, no versículo 24, o meu nome é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Mau testemunho. Pessoas que deveriam ser exemplos de fé, pessoas que precisavam ser exemplos de adoração, pessoas que precisavam ser exemplos de misericórdia, pessoas que precisavam ser exemplos de restaurar o próximo, eles não eram. Então Deus disse: que adianta vocês terem a lei, porque a lei não é usada por vocês. O meu nome é blasfemado por causa de vocês.
Jesus disse: olha, que as vossas obras glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mesmo preceito, irmãos, as pessoas precisam ver Cristo em nós. Paulo diz que nós somos cartas escritas por Deus. Paulo também diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Jesus diz que nós somos a luz deste mundo, o sal desta terra. Se nós não nos arrependermos de quanto insignificantes cristãos nós nos tornamos nesta geração, nós estamos parecidos com os judeus, e o nome de Deus é blasfemado por causa das nossas atitudes. Deus vai manifestar a sua ira sobre os judeus porque creram em uma marca exterior, a circuncisão, e esqueceram da circuncisão do coração. O versículo 25 ao versículo 29, para encerrar o capítulo 2, Paulo diz: o que é circuncisão? Circuncisão não é nada, nenhum ato exterior é nada, irmãos. Capa não serve para nada. Tem cara de judeu, jeito de judeu, olha igual judeu, anda igual judeu, tem quipazinho de judeu, tem filatério de judeu, roupinha de judeu, mas um coração perverso, não transformado pela palavra de Deus. Deixa eu fazer uma analogia. Tem cara de crente, tem roupa de crente, vai na igreja igual crente, tudo de crente, mas tem um coração perverso, que não é tratado pela palavra de Deus. Deus vai manifestar a sua ira, porque creem numa imagem exterior e se esquecem da circuncisão do coração. Paulo então pega o capítulo 1, o capítulo 2 e diz: os sem lei estão lascados, os com lei também. Irmãos, graças a Deus pelo capítulo 3 de Romanos, porque no capítulo 3 Paulo junta os dois tipos de humanidade, os sem lei e os com lei, e mostra para eles que ambos estão debaixo da mesma sentença. Do versículo 1, capítulo 3, até o versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que os homens estão debaixo da ira de Deus. Em outro momento, na mesma carta de Romanos, Paulo vai dizer que nós éramos alvos da ira de Deus. Em Colossenses ele vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Ou seja, um homem sem Cristo, sendo judeu ou não, anda com um alvo na testa, e a qualquer momento, a qualquer instante, a ira de Deus vai alcançar essa pessoa. Não importa se ele é bom, se ele é religioso, se ele adora o sol, se ele adora a lua, se ele adora a imagem, se ele é promíscuo, se ele não é, não importa. Não importa se ele tem a lei, se ele vai direitinho na igreja, se a circuncisão é só exterior, não importa, porque ele é alvo da ira, porque ele não viu a cruz de Jesus. Ele não viu a justiça de Deus no seu amado Filho. Ele não percebeu que na cruz de Cristo o Senhor levava sobre si todos os nossos pecados. Os homens, sendo eles ímpios, sendo eles gentios, judeus, religiosos ou não, são alvos da ira de Deus, porque não viram a cruz de Cristo, não se encontraram com o Evangelho. Romanos 3, Paulo diz: vocês são alvos da ira, do versículo 1 ao 5, e no versículo 9 até o versículo 19,
O apóstolo Paulo vai escrever dizendo: olha, vocês, tanto judeus quanto gentios, estão debaixo do pecado. E quem está debaixo do pecado, irmão, tem a mesma definição de Deus. Olha como Deus define o ser humano, sendo ele judeu ou não, tendo lei ou não, sendo promíscuo ou não, sendo bom ou não, sendo idólatra ou não. Quem não tem Cristo está assim: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sabe como eles são? Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpente está nos seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam o seu caminho, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. É assim que Deus vê a humanidade, sendo judeuzinho com um camelinho, orando na frente do muro das lamentações, dizendo: Javé, envia o Messias. Sendo aquele homem pedófilo, pelado, no meio de um centro cultural em São Paulo, rodeado por crianças. Para Deus não há distinção. Os dois não viram a justiça de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tiveram um encontro, não perceberam que só através dele Deus vai livrar da sua ira aqueles que são justificados pela fé em Cristo Jesus. Paulo começa, depois de dizer aos homens o que eles são, no capítulo 3, versículo 21 ao 31, ele diz: olha, depois de tudo isso, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Deus vai livrar da sua ira aqueles que são justificados pela fé em Jesus. Esta justificação, irmãos, vem de Deus, independente da lei, antes mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Independente, ele diz no versículo 21, se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual se testemunham a lei dos profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. O judeu religioso lê a Torá todo dia, precisa de Jesus urgentemente. O pedófilo precisa de Jesus. O homem bom que tem suas imagens precisa de Jesus. O homem mau que a sua boca é um sepulcro precisa de Jesus. Só há um caminho, a fé que justifica, é uma fé que está apontada para aquele que morreu na cruz do Calvário, com seu sangue comprou um povo, comprou o seu povo. Não há salvação, não há justificação. A fé salvadora está unicamente na justiça de Cristo. Essa justificação gratuita está aberta a todos os que creem no sacrifício de Jesus. Versículo 23 ao 26, o apóstolo Paulo diz: olha, não fique com medo, porque qualquer um, pois todos pecaram, instituídos estão da glória de Deus. Se pecaram com orgulho de ter a lei, se pecaram porque não tinham a lei, todos pecaram. E porque pecaram, eles estão destituídos da glória de Deus. E agora o que fazer? Comprar indulgências para se obter dos méritos de Jesus e dos outros? Como fazia a igreja na época de Lutero? Pagar penitência?
comprar coisas que faziam parte do memorial cristão, como osso de Pedro, a cruz de Cristo, pedacinho da cruz de Cristo. Era isso que a igreja estava fazendo. Então Lutero disse: não, versículo 23, estão destituídos sim, mas versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Não há como pagar, não há o que se fazer para pagar, não há justiça no melhor religioso. Toda a justiça de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da redenção que há em Jesus Cristo, termina o versículo 24. Deus então ofereceu como sacrifício propiciação mediante a fé. Essa justificação abole qualquer pretensa glória humana, elimina qualquer pretensa glória humana, pois Deus em Cristo fez todas as coisas. Do versículo 27 até o 31, é isso que Paulo diz. Onde então está o motivo de vanglória? Resposta: é excluído. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei, porque a verdadeira lei de Deus apontava para a salvação, sem mérito, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A lei só dizia para você: olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Quando você vinha diante da lei, você dizia: já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz isso, já fiz aquilo, e agora? Então a lei dizia: pegue o cordeiro, leve, sacrifique. É o que a lei nos ensinou como princípio. Hoje nós olhamos para Cristo e não precisamos mais do cordeiro, um animal, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu por mim e por você. Quero concluir o sermão nessa noite dizendo o seguinte, queridos: não há espaço no Evangelho para autojustificação pelas obras. Também não há espaço para justificação por meio de regras ou atos religiosos. Não há. Ninguém poderá se justificar diante de Deus por nada disso. O Evangelho é claro ao mencionar que a fé em Cristo é o meio para a justificação do homem. Aqueles que creem no sacrifício vicário de Jesus, confessam a sua vida, morrem para este mundo, vivem para Ele, completam a obra de redenção, porque definem a sua fé da maneira como vivem. Quero orar por nós, mas antes fazer duas perguntas para você pensar a respeito. O que você ainda faz achando que Deus está propenso a te abençoar por isso? Tem crente que ainda não entendeu a graça. Tem crente que ainda brinca de trocar com Deus. Vou fazer isso para Deus fazer isso. Eu vou
tratar as pessoas assim, porque Deus vai me fazer alguma coisa. Queria te dizer que tudo que Deus tinha para fazer na sua vida já foi feito na cruz do Calvário. Ele não vai fazer mais nada. Ele já te deu tudo o que você mais precisava. Agora Ele está trabalhando por meio da palavra, da igreja, do Espírito, dos irmãos, para que você se pareça mais com Jesus e glorifique o nome dele nessa terra. Deus não vai trocar nada com você. Segunda pergunta: você tem confiança que está livre da ira divina? Você realmente crê que o seu nome está escrito no livro dos céus? Você realmente crê que Cristo fez tudo por você? Que você não precisa de mais nada, não ser Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você ainda não crê, entregue sua vida a Cristo hoje. Senhor, Tua palavra é grandiosa. Como é bom poder ver tão claramente nesses textos de Romanos a justificação pela fé, uma marca da igreja evangélica séria, que prega a Tua palavra, que continua ministrando aos corações de todos os homens, sejam eles religiosos ou não, santos segundo o padrão deste mundo ou não, todos eles precisam ver a cruz de Jesus, precisam se render em fé ao Senhor. Deus, que essa palavra possa revigorar a fé no coração dos meus irmãos, que já conhecem o Senhor. Que essa palavra possa nos entusiasmar a pregar aos perdidos. Que essa palavra floresça, cresça, assim como fez 500 anos atrás, por meio de Martinho Lutero. Hoje, Senhor, a Tua igreja precisa reformar de novo. Oro por isso, em nome de Jesus. Amém.